Seguinte, galera, eu recebi um Red Magic 8S Pro Plus Ultra, que eu tô com ele aqui. Ele tem essa fanzinha aqui. Essa fanzinha aqui vai girar e vai fazer o aquecimento, assim. O celular tem fã, cara, tem fã. Ó, aqui na frente ele tem 3 câmeras. Esse daqui filma em 8K, 8K. Mas enfim, esse aqui é um celular focado pra gamers. A tela dele é de 120. Eu tô aqui com o Genshin Impact aberto. A minha bênção já tá aqui. Nem tá na minha conta, tá na conta dela. O Genshin, infelizmente, ele é travado em 60. Mas assim, a gente tá com o Genshin aqui rodando no Ultra, sem carregador nenhum. Ele roda no Ultra, você pode fazer tudo que você quiser, entendeu? Ó. Além disso tudo, esse é um celular com o melhor processador atual, o Snapdragon, aí, top de linha. O celular tem o que ainda? Tem o que? Bate mais o que? Ele, você pode conectar um mouse, um teclado, conectar no teu PC, aí tu joga o teu Genshinzinho aqui nele, como se tu estivesse jogando no PC, moleque. Além disso, mais o que? A tela é um Gorilla Glass, né? Resistente aí a pessoas desastradas. E ele tem uma opção aí muito boa, que é o que? Quando você conecta ele no carregador, ele para de usar a bateria para você jogar. E o que que isso faz? Basicamente, quando você está usando a bateria para jogar, o celular esquenta. E quando você joga com ele direto na tomada, usando essa função, o celular não vai esquentar. Ele tem um botãozinho aqui, cara, ó. Ele tem um modo que você ativa aqui, que é o modo gamer, tá ligado? Por exemplo, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, mas eu gosto de colocar o contador de FPS, entendeu? Como que tá a rede, como que tá tudo funcionando. Ah, se você fizer assim, ele também fecha o jogo, ó, pra você. E abre de novo. Mas assim, é um celular completo. E eu recomendo muito que você compre um desse pra você. Na moral, que celular incrível. Red Magic 8 Pro Plus Ultra. Designer incrível. Tamanho de celular, ó, o tamanho da minha mão. Quem sabe eu tenho um zoom gigante. Ah, uma mãozinha pequena pra gente comparar da cameraman. Ah, cara, que celular brabo, mano. Na moral, clica no link e compra um pra você também. Compra, cara. O capitalismo venceu, você precisa de um desse. Esse anime começa com o nosso protagonista, o Kaga Ryosuke, falando com a sua mãe sobre a mesada que ele deveria receber dela. E a mãe do cara está morando fora do Japão. Em resposta, sua mãe desliga sem dar satisfações sobre o dinheiro. E o Ryosuke é chamado para o lado de fora da sacada pela sua amiga, a Mina. Sim, o nome da garota é Mina. Ela sempre vai para a escola junto com ele. E na escada rolante do metrô, o nosso protagonista não para de observar o objeto voador não identificado da garota, que segundo ele, não param aí de crescer. Quando ela percebe o olhar meio estranho do cara, ela tenta deixar bem claro que ela sabe o que ele está pensando, sem parecer aí rude, e ele só se finge de idiota. De repente vemos que no meio de uma rua cheia de névoa está lá uma garota de cabelo vermelho com um bracelete e ela parece estar perdida ali. Na escola, como começou a chover, todas as meninas do primeiro ano ficaram com seus uniformes transparentes, e o nosso protagonista não deixa de notar e comentar isso em voz alta, o que faz as garotas irem embora. E é nessa hora que descobrimos que o apelido do cara é Erosuke, que é uma mistura de erótico com o seu nome, Ryosuke. Ele pensa que está popular com os nobadas, e é aí que ele é abordado por alguns caras aí com aquele jeito de galã. Eles tentam puxar a mina para andar com eles, mas a garota se nega, se sentindo aí praticamente assediada. O nosso protagonista tenta contestar eles, dizendo que eles estavam olhando para o objeto voador não identificado da mina, e isso acaba fazendo os caras desistirem aí da abordagem. Logo em seguida, o nosso protagonista se mostra preocupado aí com o fato de todos verem ele como um cara das ideias erradas, e em resposta a isso, a própria mina elogia o fato dele ser um cara gentil com as garotas, apesar aí de tudo que ele faz. Depois das aulas, o nosso protagonista fica se preocupando aí por nada de impuro ter acontecido naquele dia, e ele fala isso como sempre em voz alta, e aí ele já se despede da mina vazando dali. No caminho de casa, ele acaba se deparando com aquela mina ruiva que a gente viu antes. Ela estava encarando a casa dele no meio da chuva, e o nosso protagonista só estava pensando em como a roupa dela molhada estava deixando o sutiã dela aí visível. Ele oferece um guarda-chuva para a garota para que ela não se molhe mais, e em resposta, a garota ruiva pergunta se ela pode pegar o guarda-chuva mesmo. O cara diz que sim, e ainda oferece a sua própria casa para ela trocar as suas roupas molhadas, e na hora de falar isso, ele quase criou um mal entendido, dando a acreditar que ele queria que ela fosse para a casa dele e remover as suas roupas, mas na real não era nada disso. Então o cara tenta desfazer o mal entendido, explicando que ela trocaria de roupas para não ficar com esses trajes molhados. Ele tenta convencer ela, dizendo que se preocupa muito com as garotas, mas na hora ele acaba deixando seus pensamentos pervertidos vazarem novamente. No fim, ele acabou convencendo a garota a ir na casa dele mesmo assim. Os dois entram na casa do nosso protagonista, e ele já ia se apresentar para ela, quando a garota revela que já sabe praticamente tudo sobre ele. Logo em seguida, a garota pega nas mãos do cara e diz que estava procurando por ele. O bracelete da garota
pessoa aí ao entrar em contato com o garoto. E ele leu uma energia de 15 mil, o que é pouco, mas segundo ela, é o suficiente no momento. Ela então o abraça, deixando o cara todo envergonhado. Mas como ele não é otário nem nada, ele aceita a gentileza. E na hora que ele pensava que ia beijar, a garota simplesmente pede desculpas e enfia uma espada ligada por uma corrente elétrica no meio do peito do garoto. O nosso protagonista cai no chão desacordado. E a última coisa que ele vê é o sorriso da garota ruiva. A garota então sobe em cima do nosso protagonista desmaiado. E é aí que vemos no detalhe um colar que ela usa. E então percebemos numa espécie de flashback uma pessoa analisando esse colar. Logo em seguida somos levados então ao banheiro do nosso protagonista, onde a garota simplesmente resolveu ir tomar um banho, deixando o nosso protagonista desmaiado no corredor. A menina toma o seu banho de boas, fazendo algumas caras suspeitas, e depois vai brincar com o cachorro do Ryosuke. E percebendo que o nosso protagonista está até agora deitado no meio da casa, a garota vai lá pisar nele para ver se ele acorda, deixando claro que ele não morreu nem nada assim. O nosso protagonista começa a falar meio dormindo sobre a sensação de ter um pé tocando nele. O cara, mesmo dormindo, ainda mantém forte essa grande mentalidade de otário. Então ele acorda já atacando a cara do corpo da garota. E então ele é levado para um mundo de grama vermelha por alguns segundos, sendo que logo depois ele acorda de fato para levar um chutão na cara. E aí é pisoteado pela garota ruiva, o que no entanto parece que faz ele se sentir melhor ainda, pois dali ele podia até mesmo ver a cueca da garota, que para a maior alegria dele não estava nem mesmo no lugar certo. A garota quase finaliza ele, mas a força impura do nosso protagonista o faz sobreviver. Nesse momento ele agarra o bracelete da garota, fazendo uma luz azul brilhar no meio do seu peito, bem no lugar onde a espada tinha sido enfiada antes. Esse brilho aparentemente demonstra a quantidade de energia que o nosso prota consegue ceder à garota ruiva, o que a deixa completamente surpresa. Mas logo em seguida o nosso protagonista cai de novo. A garota o levanta e pergunta como ele aguentou tanto, e o garoto a convence a primeiro explicar para ele o que está acontecendo, já que não tivemos nem mesmo uma pista desse monte de loucuras que rolaram até agora. Alguns segundos depois, já com a sua cueca de volta no lugar, a garota se apresenta como Lisara Restal, e ela diz que é uma nobre da família Greenward, e o nosso protagonista não entendeu nada, como por exemplo o que seria esse tal de Greenward. A Lisara então explica que esse é um mundo onde eles coletam a energia vital dos que morrem na Terra, que seria o Greenward, e ela ainda diz que é de uma sociedade de Shinigamis. E em resposta, o nosso protagonista começa a rir dela por ela dizer que é uma Shinigami, mas a Lisara continua dizendo que ela é uma nobre de lá, o que deixa o nosso protagonista até mesmo com pena dela. Já a Lisara fica bolada com isso, fazendo ele fingir que não está baixando ela uma doida, e seguindo com a explicação, ela diz que ele foi apunhalado pela espada quebrada, que se chama Gran, e que segundo ela, a espada funciona só na alma e não no corpo, e é exatamente por isso que ele não foi ferido. Ela também disse que estabeleceu um contrato temporário aí com o nosso protagonista, deixando as almas dos dois conectados. O nosso protagonista então já pensa que ela inventou tudo isso para ficar junto dele, e já vai lá tentar dar um beijo nela. No entanto, ele acaba levando outra joelhada no queixo. Logo em seguida, a Lisara explica que ela gastou uma energia do caramba para se manter no mundo real, e que pegou a energia do nosso protagonista só para recuperar a dela. E ela disse ainda que mesmo sendo temporário, era uma honra para o nosso protagonista estar conectado a ela. E ela fala tudo isso enquanto continua pisoteando o cara. E em resposta, o nosso protagonista diz que ficou muito grata aí por ter visto os fios vermelhos, o que leva a Lisara a pisar ainda mais forte nele, dizendo que ele ainda não viu nada. A garota invoca então um feitiço com o seu bracelete e tudo começa a pegar fogo na sua frente. E logo ela invoca uma foice, e ao bater a foice do lado da cabeça do nosso protagonista, ela diz que vai fazer o cara esquecer de tudo imediatamente. Do nada, o cachorro do nosso protagonista sente uma presença estranha na frente da porta da casa, e os dois percebem umas bolas estranhas surgindo em todo o ambiente. A Lisara diz então que foi seguida, e ela ainda não sabe quem foi que a seguiu. Então ela usa outro feitiço que cria uma barreira ao redor da casa inteira, e lá dentro uma batalha começa com a matéria negra que surgiu ao redor deles. A Lisara usa outro feitiço e perde logo as suas roupas queimadas aí pelo fogo. Ela então troca por seu traje de Shinigami, que é um vestido negro, e defende um golpe de energia da massa negra em forma de monstro. Logo em seguida, ela pede para que o nosso protagonista se esconda e pula para cima do inimigo, mas a garota acaba sendo jogada para perto dele de novo. Do lado de fora da casa, a mina acaba chegando, mas ao tentar falar com a ilusão do cachorro do nosso protagonista, ela não percebe reação nenhuma, o que se deve ao fato da barreira que a Lisara criou, que cria uma ilusão do ambiente em que eles estão, como se tudo estivesse normalzinho, mas na verdade, dentro da casa o caos continua com uma luta intensa entre a Lisara e a massa negra que se movimenta. O nosso protagonista só tenta se proteger por aí, mas a Lisara tem a sua foice segurada e é novamente jogada contra a parede. A Lisara diz que ela precisa de mais energia, e logo em seguida ela é amarrada em uma pose bem sugestiva que meu editor vai censurar. Ver isso faz o nosso protagonista sentir certas vontades naturais, e ao se lembrar do que aconteceu mais cedo com a Lisara, faz uma energia enorme se materializar no seu bracelete, e ao agir de forma ainda mais errada, o nosso protagonista se enche de energia, então ele corre até ela e dá um agarrão em um certo lugar, caindo no chão junto com ela. E por incrível que pareça, esse tipo de ação faz toda a energia da garota ser restabelecida, e ao perceber o que rolou e ser puxada novamente pelo monstro, a Lisara puxa sua foice e usa mais um feitiço, que faz surgir uma bola de fogo logo na cara do monstro, o derrotando. E a mina, que na verdade é a vizinha do Ryosuke, percebe do seu quarto que aconteceu uma coisa estranha. Tudo isso porque a própria barreira foi afetada pelo nível da explosão. No entanto, quando ela olha
olha pela sua janela, a barreira já estava de volta ao normal. Então a mina acaba não notando nada de mais estranho. No fim, a Lissara conseguiu derrotar o inimigo, deixando a casa do nosso protagonista completamente destruída. E o nosso protagonista no fim percebe que ele estava certo, e que a Lissara recebe energias quando ele faz algumas coisas erradas com ela. Ao ver o cara falando isso, a Lissara pergunta se ele é um idiota, e ele responde que na verdade ele só tem pensamentos errados mesmo. Logo em seguida, o nosso protagonista sai dançando por aí, e a garota reflete sobre a energia de cada pessoa ser a sua vontade de viver, chegando à conclusão de que aquela é a vontade de viver do cara, basicamente coisas erradas. No fim, o nosso protagonista faz um malabarismo mental consigo mesmo e conclui que fazer coisas erradas é tipo justiça, o que acaba deixando a Lissara ainda mais desconfortável com a situação. Por isso, ela vai lá e dá um chute no ponto mais sensível do nosso protagonista e tenta dar uma de séria com ele novamente. Em resposta, o nosso protagonista pede para pegar na mão da garota, mas ela responde dizendo que a mão dele tá molhada. E depois de mais algumas discussões, a Lissara revela que está procurando uma pessoa especial para fazer um contrato, e que essa pessoa especial seria alguém que tivesse a energia de milhares de pessoas normais. Ao ver isso, nosso protagonista fica deprê. Afinal de contas, a Lissara quer receber energia de uma pessoa que não é ele. Afinal de contas, ele só tem energia quando se trata de fazer coisas erradas. Logo, ele não pode ajudar a Lissara. No fim, a Lissara vai lá e diz que ela sabe muito bem quando uma pessoa vai morrer. Então ela vai lá e diz para o nosso protagonista que ele vai morrer em 3 meses. No entanto, se ela o ajudar, ela pode salvar a vida dele. Ao descobrir isso, o nosso protagonista entra em desespero, se perguntando aí o que ele deve fazer. No episódio 2, o nosso protagonista recebe a notícia da Lissara de que se ele a ajudar a encontrar a pessoa especial que ela procura, ela pode o ajudar a escapar da morte, usando a energia dessa pessoa aí para o dar uma vida nova. E é assim que o nosso protagonista implora para que a garota o ajude. Tudo isso para que ele possa ter uma longa vida de coisas erradas. E agora que ele caiu na real, ele vai lá e pergunta se ela é realmente um Shinigami. Em resposta, a garota o interrompe do nada, falando que um panda famoso aí morreu. E quando o nosso protagonista checa a notícia no seu celular, ele acredita 100% que ela é uma Shinigami. Nesse momento, a garota acaba caindo na frente do nosso protagonista, enfraquecida aí por estar sem energia. E ao explicar isso para o nosso protagonista, ele a agarra e começa a pensar em besteira novamente, o que já recupera a sua energia toda instantaneamente. Assim, a casa do nosso protagonista é restaurada pelos poderes da garota e a barreira criada some, deixando tudo como estava antes. Feito isso, a Lissara fica meio cansada, então ela diz que vai dormir ali mesmo. E dentro do quarto, vemos que ela na verdade está surpresa com a quantidade de energia do nosso protagonista. No dia seguinte, o nosso protagonista já acorda dizendo que teve um sonho meio errado, e ele logo percebe que é aquilo que ele chama de seu reino está com alguma coisa errada. A Lissara dá bom dia para ele, e já na sua sala com o uniforme de escola, ela diz que vai se transferir para lá para procurar a pessoa especial. Ela também diz que usou um pouco mais da energia dele enquanto ele estava dormindo, o que causou aí esse fiasco matinal dele. No entanto, ela vai lá e o tranquiliza, dizendo que ele vai se recuperar em 3 dias. Contudo, isso deixa o cara ainda mais agoniado. Quando eles saem de casa, o nosso protagonista e a Lissara já se deparam com a mina brincando com o cachorro dele, e o nosso protagonista apresenta a mina para a Lissara como se fosse a coisa mais normal do mundo ele sair com uma garota de dentro da sua casa logo cedo. E aí, quando a Lissara toca na mão da mina para cumprimentar, ela já percebe que a mina tem uma energia de 1,5 milhão, o que no caso é muito impressionante. No entanto, a mina ainda não está no nível que ela está esperando. Por isso, na escola, a Lissara sai cumprimentando todo mundo para medir as suas energias e tentar encontrar alguém que teria energia especial que ela procura. Enquanto o nosso protagonista conversa aí com a mina, que está comentando aí sobre estar surpresa com o fato de ele ter uma prima de cabelo vermelho. E essa obviamente foi a desculpa que eles deram para estarem juntos na mesma casa. Do nada, o cara metido a galã do dia anterior já aparece empurrando o nosso protagonista, e ele já tenta cumprimentar a Lissara, já metendo aí o braço no ombro dela. Incomodada, a Lissara não dá nem chance pro nosso protagonista fazer algo, já metendo a porrada de uma vez no cara, o que o faz cair bem longe dali. Logo em seguida, ela ainda vai para perto do cara e bota a moral, fazendo o cara sair chorando e dizendo que vai contar para o pai dele. No intervalo das duas, a mina parece preocupada com a Lissara, e ao ver ela de relance pelas escadas, ela percebe que a Lissara simplesmente sumiu, deixando um rastro estranho de energia. No terraço para onde a Lissara se teleportou, ela se lembra de algumas coisas do seu mundo, como de sua amiga Kelly contando para ela que ela encontrou uma pessoa especial e a dando um colar. Com um colar em sua mão, a Lissara lembra que aquele falou que a pessoa especial estava ali naquela escola. E depois das aulas, vemos a mina chamando o nosso protagonista para comprar as coisas do jantar no caminho de casa com ela, mas o nosso protagonista se recusa, dizendo que ele tem algumas coisas para fazer. Logo em seguida, o nosso protagonista conversa com a Lissara, e ela diz que pessoas com habilidades especiais são muito mais propensas a serem uma pessoa especial. E a Lissara fala que há 3 meses atrás, essa pessoa especial foi detectada naquela escola, e o nosso protagonista pergunta por que ela está procurando uma pessoa especial. E a Lissara explica que a sua família precisa de uma forte fonte de energia para continuar apoiando a família real de Greenboard, como eles costumavam fazer. Logo em seguida, a Lissara diz que coisas como a do dia anterior seriam enviadas para impedi-la de cumprir o seu objetivo. Depois disso, o nosso protagonista tenta apresentar para a garota as pessoas que na sua visão têm habilidades especiais, ou somente são pessoas estranhas mesmo, como um cara que consegue comer miojo de cabeça para baixo, ou um cara que consegue tocar uma flauta com cada uma das suas narinas, e um garoto que supostamente nunca troca a roupa de baixo, o que deixa a Lissara aterrorizada com a sua presença. Mas ela toca na mão do cara aí para ver se ele tinha alguma coisa especial. Todos são uns merdas. Por fim, eles não encontraram a pessoa especial
especial. E o nosso protagonista até mesmo sugere um cara que instala todos os dedos de uma vez só. Mas a Lissara logo diz que com certeza essa não é a pessoa. O nosso protagonista pede desculpas para a Lissara por não ter encontrado a pessoa. Mas é aí que os dois são encontrados pela Kelly, que no caso é amiga da Lissara de outro mundo. Que a Lissara revela ser na verdade uma parente dela. Basicamente uma irmã de consideração. A Kelly abraça a Lissara, esfregando aí as suas partes nela. O que desperta novamente os pensamentos impuros do nosso protagonista, que já acaba apanhando aí da Lissara. Ao ver isso, a Kelly pergunta quem é esse cara, enquanto o despreza. Então, a Lissara explica que ele é nada mais nada menos que um parceiro temporário, para ela não ter que ficar aí sem energias. Então, a Lissara pergunta por que a Kelly surgiu ali do nada, e a garota recém-aparecida diz que encontrou a pessoa especial, dizendo que a pessoa se chama Tamano Hirako, e esse cara é ninguém menos que o metido Agalan, que levou uma sova antes. O nosso prota e a Lissara já iam procurar o Hirako de novo, mas bem na hora, um monstro estranho como o do dia anterior surge na frente dos três, e eles aparentam ser imunes aos golpes de energia que a Kelly soltou com sua espada. Ao ver isso, a Kelly pede para que eles fujam dali, e a Lissara e o nosso protagonista já saem correndo. Mas é aí que percebemos que a Kelly, na verdade, está trabalhando junto com os monstros, os usando aí para uma espécie de plano obscuro. O nosso protagonista e a Lissara vão para um ringue ali, que é onde o Hirako fica treinando, e a Kelly revela que era aquilo que ela queria, enquanto os observava do lado de fora. Vemos então um flashback que mostra a Kelly conversando com o Hirako antes daquilo, e vemos a Kelly deixando um selo na mão da Hirako e o dando a instrução de apertar a mão da Lissara. No entanto, quando voltamos à situação atual, o Hirako se recusa a tocar na mão da Lissara, e até mesmo estava pedindo para fazer isso com ele. Basicamente, o Hirako quer que a Lissara peça desculpa de joelhos primeiro, e o nosso protagonista interfere dizendo que ela não deve fazer aquilo. O nosso protagonista diz que um verme como o Hirako não poderia ser uma pessoa especial, e puxa a Lissara pela mão, o que deixa o Hikaru ainda mais irritado. E na hora que eles iam se resolver, a Kelly interrompe aparecer em frente a eles, e ela diz que eles não devem brigar, e apenas apertar a mão um do outro. O Hikaru continua se recusando, o que faz com que a Kelly junte a mão dos dois à força. E é aí que o bracelete da Lissara reage, avisando que o Hikaru não é uma pessoa especial. Mas logo em seguida o bracelete reage novamente, e dessa vez ele solta uma corrente que se enrola ao redor do corpo da Lissara e a levanta no ar. Logo em seguida a Kelly enfia uma daquelas massas negras no ouvido do Hikaru, com o objetivo de o fazer dormir e esquecer tudo. Resumindo, tudo no fim era apenas um plano obscuro da própria Kelly. Vendo tudo isso, o nosso protagonista se agarra ao corpo da Lissara para que ela não seja levada mais para o alto, e até mesmo tenta soltar as amarras dela. E quando o nosso protagonista toca do bracelete, a garota consegue realmente se livrar delas. A Lissara joga também o nosso protagonista no chão, se livrando aí do seu abraço de aproveitador, e logo em seguida ela entra numa batalha com a Kelly, onde as duas já começam se transformando para os seus trajes aí de Shinigami, e o nosso protagonista já elogia a roupa aí que elas passaram a usar. A Lissara questiona os motivos da Kelly estar atacando, e a Kelly explica que ela na verdade quer selar a Lissara. Tudo isso para que a casa da Lissara perca a posição de apoio da casa real, que seria tomada aí pela própria casa da Kelly. Dito isso, a Kelly invoca sua espada e usa um poder para tentar acertar a Lissara, que por sua vez se defende e tenta contra-atacar, mas elas acabam em uma situação em que a arma da Lissara é derrubada e ela é imobilizada pela Kelly com as suas roupas aí já derretendo. E isso aconteceu porque os movimentos da Lissara ficaram lentos, após usar muita energia para se defender do ataque da Kelly. Feito isso, a Kelly já posa assumindo que venceria a batalha, mas a Lissara diz que se tivesse mais energia, ela conseguiria dar a volta por cima. E na hora que a Kelly daria o golpe final, o nosso protagonista se mete no meio das duas, já fazendo aquelas ações impuras, o que deixa a Kelly envergonhada pelo assédio repentino. E logo em seguida, nosso protagonista ainda tenta dar uma lição de moral como se ele estivesse certo, dizendo que as garotas deveriam se tratar de forma gentil e macia. Após falar isso, o nosso protagonista cede a sua energia a Lissara. No entanto, a Lissara diz que por conta do que aconteceu naquela manhã, o nosso protagonista não teria tanta energia para dar a ela. Contudo, nosso protagonista disse que ele já está recuperado e que o seu reino já está de volta. A Lissara não entende muito bem, mas ela aceita a ajuda do nosso protagonista. A Kelly fica irritada com essa interrupção aí, mas presenciando aí a troca de energia absurda acontecendo entre o nosso protagonista e a Lissara, e quando o nosso protagonista fala ainda mais coisas erradas, a energia só aumenta. A Kelly finalmente percebe aí que a vontade de viver do nosso protagonista são os seus pensamentos impuros. Após dar toda a sua energia para a Lissara, o nosso protagonista já cai desmaiado, e a Lissara usa toda a sua força para invocar um feitiço que causa a destruição do local e a derrota da Kelly. O nosso protagonista acorda depois daquilo e pergunta se a Lissara está bem, e aí a Lissara responde que sim, e ainda diz que a Kelly fugiu dali. E o cara mal acordou e já tá fazendo uma comparação entre as duas coisas que ele tocou, e por ele ficar pensando em merda, a Lissara pega na mão do cara para terminar de drenar a energia dele e o fazer desmaiar a ele mesmo. Depois disso tudo, nosso protagonista e a Lissara voltam para casa, e é aí que eles percebem que tem alguém na casa dele. A Lissara já entra aí com a sua foice empunhada, mas eles só se deparam com a mina, invadiu a casa do garoto para brincar com seu cachorro e os esperar voltar. A mina pergunta se eles não têm algo para explicar, e o nosso protagonista e a Lissara explicam a situação toda para a mina, que acredita facilmente após ter visto mais cedo a Lissara sumir. Além disso, ela também percebeu uns utensílios estranhos na casa, que surgiram quando a Lissara consertou a casa após a destruição
destruição do dia anterior, e a Alissara reconstruiu as coisas um pouco erradas porque ela não conhecia muito bem o estilo de vida dos humanos. Depois disso, eles comem juntos, e a Alissara deixa claro que ela só tem uma relação profissional com o Ryosuke, e ainda diz que o cara não faz o seu tio. Ao ouvir isso, a mina ficou um pouco mais aliviada, e ela ainda ficou surpresa aí com a origem da energia do nosso protagonista. Já eu não fiquei nada surpresa, afinal de contas, o apelido do cara é Eirosuke. Já no episódio 3, a mina fala para a Alissara que existem 8 estudantes na escola que possuem habilidades sobre-humanas, e que por isso eles poderiam ser o pessoal especial que a Alissara está procurando. O nosso protagonista que está ouvindo elas pergunta se esses são os 8 prodígios, já demonstrando as conhecer. Vemos então uma garota analisando aí o tamanho dos balões infláveis das garotas da escola, e essa é ninguém menos que uma dessas 8 prodígios, cuja habilidade especial é saber o tamanho do busto de qualquer mulher só de olhar. O nosso protagonista fica tão fascinado quando escuta a garota falando isso, que já deixa claro aí o quão comovido ele está. Enquanto isso, a Alissara se mostra decepcionada, mas mesmo assim pede para cumprimentar a garota, para poder medir a sua energia. Contudo, a garota recusa, dizendo que mulheres com busto menor que 80 centímetros não são dignas de tocar na sua mão. A garota de cabelo azul e olhos multicoloridos quase fala o tamanho do busto da Alissara, mas a Alissara ficou tão bolada que ameaçou de morte caso ela dissesse alguma coisa. A garota do cabelo azul não se afeta e responde dizendo que garotas aí com um busto do tamanho do da Alissara não são nem mesmo mulheres de verdade. E logo em seguida, ela diz que o modelo de mulher perfeita era uma garota chamada Ilha, que aparece em um vídeo pousando no meio de 2 vacas. O nosso protagonista a reconhece imediatamente, já que ela é conhecida como uma ídolo bem dotada. No entanto, o nosso protagonista erra o tamanho do busto dela por 2 centímetros. Tudo isso porque ele estava seguindo o que dizia na ficha técnica das 3 medidas dela. E ele, é claro, decorou aquelas informações inúteis. Mas com o conhecimento da nossa prodígio, ela revela que na verdade o busto da garota aí tem 92 centímetros. E a garota só colocou 90 centímetros na ficha para demonstrar a timidez de uma donzela. Ao descobrir isso, nosso protagonista fica admirando a humildade da Ilha. E a Alissara já olha para ele com aquele olhar de discurso, que na verdade revela um pouco de tristeza. O nosso protagonista continua discutindo esse assunto. E a garota de cabelo azul propõe que o nosso protagonista vá a uma sessão de autógrafos que a ídolo deles aí daria no dia seguinte. Tudo isso para averiguar o tamanho dos bagulhos. O nosso protagonista então já fica tão animado que ele vai lá e desafia a prodígio de cabelos azuis. Tudo isso para que, se ela estiver errada, ela tenha que cumprimentar a Alissara para a Alissara medir a sua energia. A prodígio não gostou muito disso, mas ela disse que vai engolir o seu orgulho caso ela erre, e concorda aí com esses termos, chamando a Alissara de senhorita do peito achatado. Obviamente aí ainda agindo como se apertar a mão da garota fosse uma espécie de punição. Já em casa, o nosso protagonista segura em um travesseiro corporal com a imagem da Ilha que ele tinha. Ele não consegue nem mesmo segurar a sua ansiedade, o que deixa a Alissara cada vez mais decepcionada, perguntando se ele já não tá exagerando. O nosso protagonista ainda fica vendo todos os vídeos dela repentinamente, o que faz a Alissara sair do seu quarto de saco cheio. Enquanto isso, na casa da mina, a garota olha o álbum da Ilha, percebendo que os peitos da ídolo, se forem daquele tamanho mesmo, são do mesmo tamanho dos dela. É aí que os pais da mina chegam de repente para falar algo para ela. No entanto, eles parecem estar possuídos por algo, e já apresentam a Kelly, aquela amiga da Alissara do outro mundo. E eles dizem que a Kelly morará com eles a partir de agora. Já sozinha em seu quarto, a Kelly cumprimenta a mina, já aproveitando para medir a sua energia. E a mina, que não percebe o quão suspeita a garota é, age amigavelmente com ela. A Kelly então pergunta qual é a relação da mina com o Ryonosuke, e a mina vai lá e enche o nosso protagonista de elogios, já que os dois são amigos de infância. No dia seguinte, vemos nosso protagonista animadão porque ele vai poder encontrar a Ilha, mas a Alissara não parece tão animada quanto. Os dois são encontrados pela mina que está na estação de metrô, que tá com a Kelly de boaça com ela. A Kelly agora explica que está morando na casa da mina, e que além disso, ela ainda se transferiu para a mesma escola deles. Ao ouvir isso, nosso protagonista e a Alissara ficam um pouco irritados, pensando aí que a garota vai simplesmente usar a mina. Então, a mina revela que ela fez um contrato temporário com a Kelly, o que deixa o nosso protagonista e a Alissara surpresos. Continuando com o seu discurso, a Kelly revela que quer ficar perto da sua irmã de consideração, e a Alissara facilmente descobre que ela na real está com problemas para voltar para casa depois que ela a seguiu para lá. A Alissara explica que não é todo dia que os Shinigamis podem vir para o mundo dos humanos e fazer contratos, e que por isso a garota teria problemas para voltar. Eles perguntam se a mina está de boa com isso, e a mina concorda, dizendo até mesmo que não se importava da Kelly ter usado magia para iludir os seus pais e fazê-los acreditar que ela é uma aluna de intercâmbio. Vemos então algumas cenas do dia anterior, quando as duas trocaram energia de uma forma, digamos assim, meio sugestiva. Logo em seguida, a Kelly revela para a Alissara que tudo que o nosso protagonista veio demonstrando no último dia foi só um plano para ajudar a Alissara, pois se não fosse a aposta doida com a prodígio, a Alissara não conseguiria apertar a mão dela. E a Kelly ainda diz que ela teve que ficar a noite inteira ouvindo sobre o nosso protagonista, pois depois que ela puxou aquele assunto com a mina, a garota não parou mais de falar do cara. No fim, a Alissara diz que ela não se importa com a situação das duas, já que elas estão se dando bem, mas mesmo assim ela ainda vai para cima da Kelly com algo que ela gostaria de perguntar. A Alissara pergunta se ela mandou aquele bagulho estranho do primeiro episódio para atacar, e a Kelly diz que nunca mentiria para sua irmã de consideração, que não mandou. Mas mesmo assim, a Alissara insiste perguntando qual era a fonte de informação da garota. E aí, quando ela resolve usar o seu bracelete para tocar na testa da Kelly, a Kelly, sob pressão, acaba revelando o nome do seguro de vida Merlotte. A Alissara fica se perguntando por que eles ficam dando informações sobre ela, mas são levados então para o evento de
de autógrafos da ilha, no qual ela tá fazendo propaganda justamente desse seguro de vida. O nosso protagonista vai para a fila para encontrar a menina e descobrir o tamanho dos bustos dela. E quando ele finalmente tem a oportunidade de receber o autógrafo, vemos que a garota tem um bracelete como o da Lissara e da Kelly, aquele de Shinigami. E aí, Ídolo mede a energia do nosso protagonista, percebendo que ele é fraco. E aquele evento de autógrafos era, na verdade, uma oportunidade da ilha medir a energia das pessoas gratuitamente, para ver se ela acha alguém que mereça atenção. E já quando os olhos da Prodígio entram em contato direto com a ilha, ela logo percebe que os seus olhos estavam a enganando antes, e que os bagulhos não tinham 92 centímetros, mas sim 92,5. E quando a ilha toca na mão da Prodígio, ela logo percebe algo diferente, e oferece mais um seguro de vida para a garota. A Lissara logo percebe que a ilha, na verdade, está tentando contratar humanos com alto nível de energia, e a enfrenta frente a frente. E aí que nós descobrimos que as duas já se conheciam, já que são ambas Shinigamis. A Lissara pergunta para a ilha qual o nível de energia da menina Prodígio, e a ilha revela que é um pouco mais de 1 milhão, o que seria suficiente para fazer um contrato temporário. Dito isso, ela a enfrenta, dizendo que a Lissara não poderia ter. Em resposta, a Lissara diz que não está interessada em tão pouca energia, e diz que quando soube do seguro de vida Merlot, logo soube que a ilha também estaria atrás de uma pessoa especial. A ilha fica bolada aí com o desafio da Lissara, e as duas se confrontam com um olhar, o que faz o tempo logo ficar escuro e cair em alguns raios, que expulsam todo o público. A menina Prodígio sai correndo atrás do seu pôster da ilha que o vento fez voar, e a ilha invoca logo um feitiço verde com as mãos, e cria uma barreira no ambiente. A ilha vai fazer a Lissara pagar pelo que ela fez no Grimworld, e se transforma para usar a sua roupa de Shinigami, que é muito bela como a das outras. A Kelly revela que a Lissara e a ilha eram rivais da escola de treinamento do Grimworld, o que deixa o nosso protagonista desacreditado com o fato da sua ídolo bem dotada ser na verdade uma Shinigami. Logo em seguida, a Lissara revela que era melhor do que a ilha, e é por conta disso que a ilha entrou nesse tal de Merlot logo depois de terminar a escola. Dito isso, a Kelly vai lá e revela que o objetivo desse tal de Merlot, que na verdade é uma empresa nova do Grimworld, é extrair energia de humanos vivos para diminuir os efeitos da escassez de energia que estão passando. A Lissara ainda diz que a empresa tem o apoio das demais casas do Grimworld, e logo em seguida ela ainda fala que eles não deveriam estar atrás de pessoas especiais, e pergunta a ilha sobre o porquê deles estarem pegando essa responsabilidade. Em obter respostas, a Lissara desafia a ilha de novo, que invoca um monstro gigante que na verdade é sua arma, uma espada. As duas ficam se desafiando, até que começam a lutar para valer, trocando golpes, mas ao ver isso, o nosso protagonista já fica todo estimulado por perceber no detalhe certas coisas aí se mexendo, com os bagulhos balançando toda hora, e o nosso protagonista não volta atrás nem mesmo quando a Lissara vem o questionar sobre a hora que ele está fazendo isso. Ao ver o cara todo animado assim, a Lissara manda ele calar a boca, e a Kelly já a interrompe, dizendo que a Lissara tem que usar os seus atributos, ou a falta deles, para fazer aí o Enosuke renovar suas energias. Contudo, a Lissara não bota fé em si mesmo, conta do tamanho dos seus atributos, e já desiste bem antes de tentar. A Kelly então vai lá e revela a técnica de conseguir energia da Lissara por meio do Enosuke, e a ilha já se aproveita da informação para colocar a Lissara ainda mais para baixo. Para piorar tudo, ela posa para o nosso protagonista, que não consegue se conter, e começa a fazer uma dança estranha no chão. E quando a ilha já pede pro cara trocar o contrato dele com a Lissara por um com ela, a Lissara fica com ainda mais raiva da metida ídolo tentar roubar a fonte de energia dela, e vai para cima sem nem pensar, soltando todo o seu poder. Mas a ilha contra-ataca com um poder de raio muito mais forte, e acaba derrubando a Lissara no chão toda machucada. O nosso protagonista vai tentar defender ela, e oferece todo o seu poder errado, mas a Lissara é muito orgulhosa e se recusa a aceitar a ajuda do garoto, que só estava babando a ilha até aquele momento. E então percebemos que tudo aquilo é um plano da ilha para poder finalmente derrotar a sua rival. E agora que tudo está dando certo, ela prepara aí o seu ataque final, que a Lissara não consegue defender por estar sem energia. E ao perceber que a sua contratante está em perigo, o nosso protagonista até mesmo recebe as críticas da mina. Depois do golpe, a Lissara fica completamente indefesa no chão, e quando ela finalmente receberia o golpe final, o nosso protagonista entra no meio, recebendo todo o ataque. O cara diz que não se sente bem por estar se deixando levar aí pelos seus instintos animais e reagindo aos bagulhos gigantescos da ilha. E falando algumas coisas muito bonitas, ele declara que todos os tesouros das garotas são diferentes e valiosos. Ele diz que a própria existência de uma garota é um tesouro. E essas palavras tocaram a Lissara, que só aí percebe que os seus bagulhos estavam completamente expostos pelo dano que ela recebeu aí na sua roupa especial. Ela tenta os esconder, e o nosso protagonista continua tentando dar uma de herói e estimulando a Lissara aí, dizendo para ela não se preocupar com as coisas pequenas, literalmente pequenas. Logo em seguida ele oferece toda a sua energia para ela. Nesse momento, o ataque da ilha cessa e o nosso protagonista cai em cima da Lissara. A garota drena toda a energia dele, recuperando completamente os seus poderes e invocando a sua foice novamente. Agora ela ataca a ilha com força total, a deixando praticamente sem chances de a derrotar e sem roupas também. Depois disso, a Kelly respira aliviada e diz que já esperava isso da sua irmã, apesar de que ela não estava demonstrando isso nem um pouco até agora. A Lissara, após a batalha, olha para o nosso protagonista desmaiado no chão e dá um sorrisinho, e vemos então um close do céu, no qual tem uma espécie de sol, aparentemente conectado ao Grimworld, e vemos então que eles estão sendo monitorados por alguém ali. Algum tempo depois, nós vemos a ilha se ajeitando para ir na mesma escola que os nossos personagens principais, e já na casa do nosso protagonista, vemos que ele ainda está viciado nos vídeos da garota, os vendo o tempo todo, o que deixa a Lissara impressionada com o fato de conseguir continuar assim, mesmo agora conhecendo a verdadeira identidade dela. Em resposta, nosso
prota revela que ficou mesmo chocado quando descobriu a verdadeira personalidade da Ilha, mas de acordo com ele, nada poderia superar o tamanho dos airbags dela. Dito isso, ele pede desculpas para Alissara por ter expressado novamente o seu amor por coisas grandes, o que faz a Ruiva tentar acertar o cara com a sua foice logo de manhã. Logo em seguida, a Mina e a Kelly chegam para irem juntos na escola. Na classe, a professora apresenta a Ilha como uma nova aluna, e a Ilha já fala com a Alissara, dizendo que elas haviam estudado juntas antes. Nisso, a Mina diz que a Ilha é linda e fica impressionada com os garotos fazendo fila só para poder cumprimentar a novata. E é claro que o nosso protagonista estaria no meio dos outros caras pedindo um autógrafo nas próprias costas. Nisso, a Alissara os interrompe, depois de ver a vagabundagem do nosso protagonista, e chama ele e a Ilha para o terraço. Lá, a Alissara diz que percebeu que ela estava somente medindo a energia dos caras da sala para decidir os que ela iria usar depois. Do nada, a Ilha solta um blefe baseado numa pesquisa da empresa, dizendo que uma certa pessoa especial estaria naquela escola, e observa a reação da Alissara. E assim, ela descobre que essa informação é verdadeira. A Ilha então revela que está mais interessada em botar as mãos em uma coisa que a Alissara está procurando, do que seguir os planos da empresa. No meio dessa conversa, a Alissara se irrita de novo e acaba revelando que está em uma grande missão, demonstrando ser uma garota meio afobada com as coisas. A Alissara e a Ilha ficam se desafiando mutuamente de novo, e enquanto isso, a Kelly só assiste de cima. De repente, o nosso protagonista interrompe a Alissara e a Ilha, o que faz a Kelly corar por algum motivo. A Alissara se cansa da briga sem graça e sai vazando dali, e quase a Ilha ia impedir com um feitiço, mas bem na hora, o nosso prota diz para ela parar ali mesmo, e aprecia a pose da Ilha, de onde podia ver certos ângulos únicos. E isso dá a ideia para a Ilha provocar o nosso protagonista na frente da Alissara, para assim conseguir a afetar. E aí ela bota o seu plano em prática, pedindo ao nosso prota apresentar a escola para ela, o que já chama na hora a atenção da Alissara. O nosso prota cai como um patinho na armadilha da Ilha, e já sente o olhar fulminante de desprezo da Alissara atrás de si. Mas a Alissara, com seu orgulho, só sai de lá, dizendo que encontraria a pessoa especial sozinho, o que deixa a Ilha livre para ficar sozinha com o nosso protagonista e aproveitar ainda mais a chance. Saindo dali, a Alissara vai direto falar com a professora responsável pela turma e a pergunta sobre os outros 7 prodígios da escola. Recebendo a pista de que tem um no segundo ano, a Alissara já vai investigar, e fazendo isso, ela já descobre um cara conhecido como Imperador, que dizem para ela que ele fica lá na biblioteca. A Alissara corre para lá, e nesse meio tempo, a Kelly demonstra que acabou ficando curiosa sobre o nosso protagonista, e por sinal, o nosso protagonista foi levado pela Ilha para o vestiário feminino. Ele respira o ar como um doente para tentar sentir o aroma que foi deixado ali, e começa a imaginar a cena do lugar antes e depois das aulas de educação física, onde as garotas se trocam. Ele ainda estava perdido em sua imaginação, quando é interrompido pela Ilha, que vai tentar o provocar ainda mais, perguntando se o cara quer ver alguém se trocando lá, e já mete aquele feitiço que invoca uma muda de roupa de educação física para ela. Ela começa a se trocar ali mesmo, e o nosso protagonista, como esperado, vai à loucura, caindo de joelhos e gerando sua energia por causa da Ilha. Voltamos então para Alissara, que percebe aquela massa negra se formando ao redor da escola. Tudo isso enquanto o nosso protagonista está se deliciando com a Ilha na roupa de educação física. A garota tenta provocar ainda mais nosso prota, tentando fazer ele assumir que prefere os bagulhos dela do que o da Alissara. Tudo isso enquanto faz um serviço especial para ele. Do lado de fora da escola, a Mina se encontra com a Kelly e pergunta onde está o nosso protagonista. E a Kelly responde que os dois estão juntos no vestiário feminino. Assim que a Mina recebe essa informação, ela e a Kelly são surpreendidas pela Alissara, que está perseguindo a energia negra, e pede para as duas se afastarem. A massa se materializa na frente delas, e a Alissara logo se transforma para enfrentar com a sua foice. Uma barreira é feita, e a Kelly acaba presa dentro dela. A batalha se inicia, mas a Alissara diz estar sem tempo, recebendo a ajuda da Kelly. Enquanto isso, a Mina já foge dali para buscar ajuda, e de volta ao nosso protagonista, ele recebe a proposta de fazer um contrato com a Ilha, mas na hora que ia fechar, ele percebe que não podia abandonar a Alissara e recusa, mesmo tendo seu raciocínio o tempo todo resetado com a sensação da maciez de certa parte da ilha. A Ilha propõe tirar a espada grande que a Alissara enfiou no Ryonosuke no primeiro dia de dentro dele, e o nosso protagonista pergunta se aquilo é tão fácil assim, o que faz a Ilha ficar ainda mais surpresa pela Alissara não ter explicado nada para ele. A Ilha explica que a Gran é uma joia preciosa, concedida aos Shinigamis pelo grande deus Hexa. A joia foi dividida entre as duas casas que protegem a família real, e ainda que metade foi entregue à casa dos reis Tal, a casa da rainha, ela agora está dentro do nosso protagonista. Já a outra metade foi entregue à casa dos Gadaborg, que é a casa do rei. Essa metade desapareceu e nunca foi encontrada. A Ilha também revela uma outra versão da história, dizendo que essa é uma forma dormente da espada, que vai recuperar a sua forma original depois de despertar. Ao ouvir que a espada vai crescer depois de acordar, o nosso protagonista já fica pensando em besteira, e aí ele lembra da Alissara. Quando voltamos para Alissara, vemos que ela está passando por dificuldades ao enfrentar o inimigo junto da Kelly. Para piorar, ela fica se distraindo, pensando no Ryonosuke o tempo todo, o que a faz ser acertada por um golpe certeiro e cair ferida. Quando ela ia ser acertada de novo, vemos que novamente eles estão sendo assistidos. Voltando ao vestiário feminino, o nosso protagonista não aumentou de energia mesmo depois das investidas da Ilha, o que faz a própria Ilha perguntar o porquê disso, e ele diz que talvez só esteja nervoso, o que deixa a Ilha totalmente sem vontade nenhuma de continuar aquilo. E aí eles são interrompidos pela Mina, que já avisa que a Alissara está lutando. O nosso protagonista corre para lá, e ao chegar ele se depara com a Alissara no chão, prestes a receber um golpe, enquanto a Kelly já foi presa na parede pelo inimigo. O nosso prota vai ajudar a Alissara, oferecendo toda a sua energia facilmente,
mas isso deixa a Alissara relutante por ter sido uma energia supostamente gerada pelo contato dele com a ilha. Mas aí a Alissara percebe que o nosso protagonista não gerou quase energia nenhuma, e isso deixa a ilha, que já chegou junto ali também, já pistola. A ilha revela que quem mandou os monstros ali foi a empresa Merlot, e já se transforma para tentar derrotar o ser que tá enfrentando a Alissara, pois segundo a ilha, ela mesma tem que derrotar a Alissara, que é a sua rival. Daí a Kelly já percebe que a ilha não está por trás dos monstros, e que a Merlot está agindo sozinha. O nosso protagonista quase é pego pelo ataque do inimigo, pulando a Alissara para a proteger, enquanto a Kelly protege a mina. Com o ataque, as roupas da Alissara cedem de vez, mostrando algo que ela guarda com tanto carinho para o todo mundo. E vendo aquilo, o nosso protagonista já solta um grito de euforia, o que faz a Alissara meter um tapa no cara e chamar ele de idiota. O nosso protagonista então desperta sua energia de novo em uma quantidade absurda e cede tudo para Alissara, o que deixa a ilha sem acreditar que ele não tenha reagido daquele jeito às suas investidas. O nosso prota diz que não sabe o motivo, mas não é todo mundo que deixa o coração dele assim, e que a Alissara é a única que consegue, o que ele nem percebe, mas é tipo uma declaração do amor dele pela Alissara. Depois da declaração aí, o nosso protagonista mete o reino dele na cara da Alissara, e nem ela resiste a tara do nosso protagonista ao saber que o Ryonosuke prefere os dela do que os da ilha, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas quando ela percebe o quanto ele ficou feliz com essa situação, ela já cai na real e mete logo fogo na foice do mundo, deixando ele aí só o churrasco. E no final, nosso prota caiu foi em cima da ilha, e aí ele acaba percebendo do nada que os dela são pequenos. Então, a Alissara explica que a ilha é de uma cidade do interior de Grimworld, e eles descobrem que ela fazia um feitiço para criar um enchimento de sutiã que parecia fazer tudo ser real, e que o impacto daquela hora fez o feitiço desaparecer. Assim, o nosso protagonista já percebe que a ilha é na verdade mais lisa do que a Alissara, e por incrível que pareça, a ilha fica tentando se explicar, dizendo que ela só perde por alguns centímetros e coisa e tal. A ilha começa a chorar como uma bebezinha, pensando que ninguém mais vai gostar dela por isso, e é aí que o nosso prota a consola, dizendo que tamanho não é documento, e o que importa é o calor. E nesses papinhos aí, ele mostra que o seu reino está mais vivo do que nunca, o que o leva a receber mais um soco, dessa vez da ilha. A ilha sai correndo com essa situação nojenta, e a Alissara, em meio às garotas com as roupas rasgadas, lembra que ela estava indo para a biblioteca para encontrar o tal do candidato especial. Chegando lá, um bando de caras estão fazendo uma coroação para o tal de imperador, que é ninguém menos que o nosso protagonista, que é o imperador da perversão dele. E quando a Alissara descobre que ele era um dos 8 prodígios esse tempo todo, sendo aí o mais assustador e pervertido da escola, ela fica de novo decepcionada com tudo, se perguntando o que raios são esses 8 prodígios. Já no episódio 5, a mina e a Kelly ficam trocando de energia na cama, e aí elas começam a falar sobre o Ryonosuke. A Kelly vai passear no meio da noite, e ao ver algo estranho no meio das árvores, ela puxa uns óculos bizarros do meio dos lugares aí, e logo vê o Ryonosuke e a Alissara lutando contra o monstro. Os nossos protagonistas derrotam-se, e a barreira se desfaz, ao observar os nossos dois protagonistas conversando, um sentimento de esperta em Kelly. No dia seguinte, na escola, o nosso protagonista se concentra em seus estudos de safadeza, e é assistido pela Kelly e pela mina. Quando a Alissara tenta falar com o nosso protagonista em treinamento, ele simplesmente a diz para não interromper. Depois daquilo, a Alissara continua medindo a energia da galera, mas não consegue encontrar a tal da pessoa especial. A mina e a Kelly continuam dando uma de stalker do Ryonosuke, seguindo ele na livraria. A Kelly se supera, chegando a invadir o quarto do nosso protagonista, enquanto ele dorme. O cara está tão focado nos seus estudos que ele continua praticando enquanto dorme. E aí ele fala uma coisa que causa um mal entendido na Kelly. Os dias se passam e o treinamento continua, e a Alissara começa a se sentir incomodada com o fato de não conseguir encontrar a pessoa especial, enquanto o Ryonosuke continua a ignorando para se manter concentrado, o que faz a Alissara certa noite sair de casa com raiva. O Ryonosuke vai atrás dela e sente algo em seu peito. Enquanto isso, a Alissara é atacada por um monstro que a amarra em seus tentáculos, sugando a energia do seu bracelete. O Ryonosuke a alcança e distrai o monstro, que solta a Alissara. Nesse momento, ele dá energia para a Alissara, mas o monstro muda de alvo para a mina e Kelly, que os viram e os seguiram até ali. O nosso prota resolve mostrar os frutos do seu treinamento, abrindo um dicionário imaginário em sua frente, e com esse poder, ele meio que vira um centauro na mente da mina e da Kelly. E a Kelly finalmente percebe que gosta do seu protagonista, assim como a mina. O Ryonosuke e a Alissara juntam forças, e assim o nosso prota imagina as coisas que ele tirou dos livros que leu. Ele consegue gerar uma energia que permite a Alissara acertar o monstro com seu fogo. No entanto, o monstro é de água, e por isso ele é resistente ao fogo da Alissara. A Alissara é pega novamente, e o nosso prota tenta usar o seu poder de novo, mas é impedido pelo monstro, que o captura com seus tentáculos também. Mas o nosso protagonista não desiste e consegue puxar uma espada no meio do seu peito de repente, para no fim dar um golpe mortal no monstro. Tudo aquilo para proteger a Alissara. A Alissara revela que a metade perdida da Gran estava dentro do nosso protagonista, e enquanto isso no Grimworld, aqueles que estão observando os nossos protas finalmente descobrem onde está a metade perdida. E o nosso prota acorda e faz as pazes com a Alissara, enquanto as outras já avançam nele, já que todas elas gostam dele. Vemos no episódio 6 uma batalha acontecendo no Grimworld. Enquanto isso, na casa do nosso protagonista, a Alissara explica para ele sobre a espada que está dentro do seu peito, e o nosso prota diz que a ilha já explicou algumas coisas para ele. É quando, de repente, a ilha surge ali na casa e fica chocada quando descobre que a espada lendária do Grimworld está dentro do nosso protagonista. O Ryonosuke e a Kelly ligam para a mãe do nosso protagonista, e a mãe logo pensa que a Kelly é a namorada dele, sendo interrompida por
Ilha e Lysara. A mãe do garoto pergunta de quem o nosso protagonista gosta mais, e a Ilha já vai o pressionar literalmente para dizer que é ela. Mas as outras entram na briga. A Kelly fica dizendo que o nosso prota acha os dela mais macios, e a Lysara já vai dizendo que ele teve a chance de ver mais coisas com ela. O silêncio impera depois das palavras da Lysara, e a própria Lysara até mesmo fica deprimida por ter dito isso. A mãe do nosso prota conta a história de como conheceu o pai dele, e foi literalmente como o nosso protagonista conheceu a Lysara, no meio da chuva e tudo mais, com a simples diferença de que os pais do nosso protagonista já foram com tudo logo no primeiro dia. A mãe dele conta que mentiu a vida toda sobre o pai do nosso protagonista ter morrido, e que na verdade ele simplesmente sumiu certo dia depois de colocar a espada dentro dela, assim como a Lysara fez com ele no dia em que eles se conheceram. Isso leva as garotas a perceberem que aquele era um pedaço desaparecido da Gran, que foi parar dentro do nosso protagonista. Depois daquilo, a Lysara conta para o nosso protagonista que a lenda diz que a espada despertará quando o Greenwood estiver em um grande perigo. Ao ouvir isso, o Ryonosuke já fica extremamente excitado com a história, se sentindo como o protagonista de um mangá. Enquanto isso, na banheira da mina, a Kelly e a mina conversavam sobre as descobertas do dia em relação ao Ryonosuke, e a Kelly começa a imaginar que o nosso protagonista teria que fazer certas coisas pesadas com a Lysara para despertar o poder da espada, o que a faz querer tentar impedir. No meio da noite, a Lysara fica encarando o céu, e a Ilha vem a interromper, falando que aquela era a hora de tornar o nosso prota para si. A Lysara diz que o nosso prota só tem 2 meses de vida, o que leva a Ilha a perguntar se a Lysara não está preocupada com aquilo, mas a Lysara só nega, apesar de demonstrar que está claramente afetada com aquilo. Dias depois, a Ilha demonstra estar mais preocupada em encontrar uma pessoa especial. Depois de ouvir a conversa de Lysara, no Greenwood, as pessoas lá resolvem ir atrás do nosso prota após saberem do fragmento da Gran. E na Terra, o Ryonosuke e a Lysara continuam lutando com os monstros que continuam a aparecer. A Kelly tenta demonstrar ser útil no meio da luta para tentar conquistar o nosso prota dessa forma, e quase esgota sua energia. Nesse meio tempo, a Lysara tem suas roupas de energia drenadas, mas o nosso prota usa o seu poder de dicionário para imaginar uma cena pervertida com a Lysara e fornecer energia. Mas logo o nosso prota desmaia, porque ele deu energia demais para a Lysara ultimamente. O nosso prota e a Lysara têm uma discussão sobre o papel dele de a proteger e proteger outras garotas, enquanto são assistidos pela pessoa do Greenwood. Por fim, as lágrimas de Lysara despertam novamente o poder do Ryonosuke, que invoca a espada e derrota o monstro. Mas é aí que a barreira é quebrada, e o homem do Greenwood aparece, sequestrando a mina, que estava ali dando energias para Kelly. Quando isso acontece, o nosso prota decide imediatamente ir ao Greenwood com a Lysara para tentar resgatar a mina. E o episódio 7 começa com a Ilha curtindo um descanso do trabalho, enquanto recebe notícias do seu chefe do Greenwood. Enquanto isso, o Ryonosuke, a Lysara e a Kelly se transportam para o Greenwood para resgatar a mina. Lá do céu, eles veem uma torre. A Lysara explica que é basicamente de onde o mundo é governado, sendo onde o pessoal daquele mundo converte a energia humana, criando o sol. Eles chegam à conclusão de que a mina deve estar no andar daquela torre, e depois de aterrissarem, o nosso protagonista, todo cheio de si, resolve ir correndo sozinho para resolver tudo. Enquanto isso, na Terra, a Ilha recebe a ordem do seu chefe de levar os nossos protagonistas para uma armadilha. No Greenwood, a mina acorda em uma sala, e ao olhar pela janela, logo percebe que está de fato no topo da torre. Um homem invade o quarto e diz que ele precisa de um poder especial, e seria a espada grande que está dentro do Ryonosuke. Esse homem é avisado de que Ryonosuke mordeu a isca e foi ao local. E aí voltamos aos nossos protagonistas, que estão derrotando os monstros no caminho, e o Ryonosuke usa os seus poderes pervertidos para derrotá-lo. O Ryonosuke acaba sendo acertado por um dos monstros e é ajudado pelos seus amigos, mas a Kelly acaba se ferindo ao proteger, o que leva o nosso prota a ser encurralado. Mas quem se junta a eles é a Ira, os ajudando. O nosso prota acorda em um quarto com uma mulher e 2 empregadas, e ao já desejar o corpo dessa mulher, ele leva um murrão da Lysara. A Lysara explica que eles o carregaram até ali e que aquela mulher é a sua mãe, Almeia Restal. A Kelly explica que foi curada naquela casa, e o Ryonosuke pede desculpas para elas por ter se precipitado. A mãe de Lysara começa a entender melhor os sentimentos da sua filha em relação ao Ryonosuke, e a Lysara já começa a se explicar, dizendo que é só um contrato temporário, coisa e tal. Depois disso, a Almeia pede para que as empregadas ajudem o nosso prota, e as 2 vão para cima dele na cama e começam a lamber todas as feridas do Ryonosuke, o que faz as suas feridas sumirem. A Kelly explica que aquele é um feitiço de cura, e que ainda ajudaria o Ryonosuke a recuperar sua energia, já que o nosso prota é um pervertido. Mas a Lysara já tá ficando toda incomodada, e o nosso prota tira as empregadas de cima dele. Nesse momento, o abajur acaba quebrando, e o nosso prota se lembra do que aconteceu com os monstros antes, e entra em choque, traumatizado. Enquanto chora, ele é mandado a ficar ali e descansar para curar o seu trauma. No banho, a Lysara fala para a Kelly que não pode perder tempo, e que vai atrás da mina na torre junto com a Ilha. A Kelly tenta impedir, dizendo que as 2 não são pares para o inimigo, que se chama Garda Blag, mas a Lysara não dá ouvidos e sai de lá. A Almeia aparece para Kelly e fala para confiarem na Lysara e a esperarem ali. Vemos então o passado de Ilha, que ainda se pergunta sobre seguir ou não a decisão de Merlot. Enquanto isso, Ryonosuke ainda está desesperado no seu quarto, e a mina na torre ainda pensa nele, se lembrando de seus momentos juntos desde a infância. A mina se lembra de quando tentou se declarar para ele no 2º ano, mas não conseguiu por conta de um trem que abafou sua voz, fazendo com que o nosso protagonista não entendesse os sentimentos dela na ocasião. Agora, no topo daquela torre, ela não consegue deixar de sentir arrependimentos por não ter deixado os seus sentimentos claros antes. Voltando para a mansão da Lysara, a Kelly fica inquieta no seu quarto e resolve ir até o quarto
do nosso prota. Depois de botar as empregadas para dormir, ela vai lá e tira suas roupas, ficando só de lingerie, e pede para que o nosso prota faça love com ela. No entanto, o nosso prota hesita por ser muito de repente, e aí que a Kelly explica que já está apaixonada por ele há muito tempo, e o nosso prota diz que não consegue fazer aquilo naquele momento, mas a Kelly diz que vai curar ele. Ela já o beija e vai para cima dele na cama, e voltamos para Lissara e a ilha. A ilha passa as informações do Ryonosuke para a Merlotte. Ela é interrompida pela Lissara e continuam planejando a sua invasão à torre. De volta ao quarto do nosso protagonista, a Kelly está fazendo seu papel com o nosso protagonista hesitante e já começa a tirar o resto de sua roupa, enfiando a cara dele no meio dos seus lugares. A Kelly pergunta se ainda não é o suficiente e percebe que certa parte do nosso protagonista não está do jeito que deveria, e é aí que eles interrompem, e a Kelly explica que já está no desespero porque a Lissara foi sozinha atrás dos inimigos. Ao contar isso, nosso prota já fica agitado, e a Lissara e a ilha discutem o plano. E quando a Lissara diz para a ilha sobre o quanto ela é importante, isso muda algo no coração de Ilha. O nosso prota percebe a preocupação de Kelly, e é aí que o nosso prota se lembra de tudo que ele passou com a Lissara, e a Lissara pede ajuda para os soldados para invadir a torre, para que a Lissara e a ilha a invadam. Enquanto isso, na torre, a mina consegue sair do seu quarto pela janela, se transportando de lá pelo alto. E bem nessa hora, as tropas começam a atacar a torre. A luta come solta ali, e a Lissara e a ilha aproveitam para invadir, mas as explosões acabam fazendo a mina cair, e quando ela pensa que já vai morrer, ela grita seus sentimentos pelo nosso protagonista, o que causa uma grande explosão de energia. E quando a Lissara e a ilha chegam perto da torre, elas percebem que uma porta estranha surgiu no chão. Os inimigos descobrem sobre a fuga da prisioneira e sobre a conexão com a explosão de energia. Enquanto isso, a mina cai com segurança no chão, e todas as tropas são mantidas para capturar a garota. O nosso prota e a Kelly veem a explosão de longe, e preocupados com o que aconteceu, resolvem partir logo, mas a mãe da Lissara tenta os impedir, mandando as empregadas atrás da Kelly, enquanto a própria Almeia manda o nosso prota voltar à mansão, mas o nosso prota se recusa. E é aí que a mãe da Lissara revela que ela prefere esconder a espada de Gran que está dentro do Ryonosuke do que garantir a segurança da sua própria filha. Enquanto isso, a Lissara e a ilha invadem a porta que encontraram, e lá dentro a Lissara sai na frente e acaba numa sala com um monte de monstros. Aquela era nada mais nada menos que uma armadilha que a ilha foi mandada preparar para a Lissara, mas logo é capturada e apanha de todos os monstros. Enquanto isso, nosso prota discute com a mãe da Lissara, mas a mãe não muda de opinião fácil e já mete a cara do nosso prota no meio daqueles lugares. A Lissara está sendo completamente torturada pelos monstros, e a ilha só escuta os seus gemidos de fora da porta. O nosso prota está recebendo a energia da mãe da Lissara, e ao mesmo tempo a ilha não consegue deixar a Lissara assim. O nosso prota não muda de ideia, e mesmo que ainda não esteja pronto, como certa parte expõe, ele não consegue abandonar a Lissara e consegue puxar a espada de dentro do seu peito. A Kelly conseguiu derrotar as empregadas do outro lado e usa alguns monstros voadores que a obedecem para ir junto do nosso prota até a torre. A ilha quebra a porta onde a Lissara está sendo torturada e, invocando seus poderes, solta a Lissara. Com a Lissara solta, ela mata os monstros, que voltam a reaparecer, mas a ilha está lá para os enfrentar. Quando a Lissara segue em frente, a mãe da Lissara resolve acreditar no nosso prota, dizendo que ele tem o necessário para se tornar o herói deles. A Lissara sai correndo pelos corredores do castelo sem a parte de cima da roupa. E enquanto isso, nosso prota e a Kelly se aproximam da torre. Chegando lá, as tropas já foram quase todas derrotadas, e a mina foi capturada e levada direto para o Galdablog, que pergunta como ela liberou toda aquela energia. E quando a mina pensa no nosso prota, ela já solta toda a sua energia de novo. E bem nessa hora, a Lissara chega, e o inimigo invoca uma centopeia gigante, que se torna a espada lendária de Galdablog, e o ajuda a se defender do golpe da Lissara. O Galdablog pega a mina nos braços, e ao dizer que ela é uma pessoa especial, a convertendo e enviando para o sol. A Lissara não consegue se aproximar da mina, e quando a mina ia ser morta, um selo daquele acerta o Galdablog, fazendo-o soltar, e isso dá espaço para a Lissara o atacar. Mas o homem é muito forte e joga a Lissara longe. Com as roupas já todas desmanchadas, ele ia dar o golpe final, mas o nosso prota chega, e aí o Galdablog percebe que a Gran veio direto a ele. A Lissara pergunta por que o nosso prota foi até lá, e o Galdablog solta um poderzão no nosso prota com sua espada, mas o Ryonosuke defende facilmente esse golpe com a Gran. A luta continua, e o nosso prota é acertado pelos poderes do inimigo, o que faz a Lissara se levantar e ir até ele. Nesse momento, o Galdablog se senta em seu trono e pede para que o nosso prota o ataque para medir o poder de sua espada. A Lissara tenta o impedir, mas ele se recusa a parar o que começou na metade, e ao tocar no braço da Lissara, ele não consegue se segurar e a abraça, concentrando mais energia ao cheirar o cabelo dela. E ele se vira para o Galdablog e o desafia, e é aí que o nosso prota começa a imaginar uma vida normal ao lado da Lissara, a vendo pela primeira vez e trombando com ela na escola. O nosso prota está com uma força imensa e diz pro Galdablog que os braços de uma garota são tão macios quanto os seus negócios. Isso faz o Galdablog entrar em crise, e o nosso prota continua imaginando, dessa vez, um encontro com a Lissara. E nesse encontro, a Lissara sugere que ao invés de saírem juntos, eles simplesmente deveriam ficar em casa juntos o dia todo. Na casa da Lissara, o nosso prota fica bem envergonhado, enquanto a Lissara cozinha para ele. A Lissara percebe que o show acabou e vai comprar mais. E quando o nosso prota fica sozinho no quarto dela, ele já deita na cama com a cara enfiada no travesseiro da garota para sentir o cheiro dela. O nosso prota começa a imaginar a garota sem roupas na cama e fazendo aquelas coisas com ela. E é aí que ele fala tudo pro Galdablog, dizendo que quando se tornarem um, eles serão invencíveis. A Lissara diz pro nosso
prota parar de falar essas coisas vergonhosas. E a mina começa a perceber que o garoto só tem na verdade sentimentos pela Lissara. O nosso prota volta a lutar, demonstrando uma força inacreditável frente ao Gardablog, finalmente acertando um golpe crucial no meio do peito do homem. O Gardablog agradece por ter recebido um golpe de um humano, dos quais ele sempre gostou, e explica o seu plano de destruir a barreira entre o Grimworld e o mundo humano, para acabar com o sofrimento e a tristeza de ambos os mundos. Ao derrotar o homem, o Gardablog o parabeniza e os leva de volta para o mundo humano, agora aparentemente sem a barreira com o Grimworld, sendo então afetado pelos monstros daquele mundo. Nosso prota acorda em seu quarto no episódio 10, e a mina, ao entrar e perceber que ele acordou, já deixa a bacia de água que ela carregava cair. A mina começa a chorar e abraça o nosso prota. A Lissara e a Kelly também estavam na sua casa e correm para o ver. As garotas explicam que o Ryonosuke dormiu por uma semana, o que explica o porquê elas estavam tão preocupadas. Até mesmo a Lissara se emociona ao mostrar o seu alívio de ver o nosso prota acordado. O nosso prota pergunta o que aconteceu e a Lissara explica que o exército de sua família acalmou as coisas no mundo humano, mas o nosso prota não deixa de perceber que tudo aquilo foi por sua culpa. As garotas o confortam, dizendo que ele salvou o mundo, mas a Lissara explica que o garoto só tem mais 2 semanas de vida e as garotas vão cuidar dele, entregando um mingau só de avental, ou melhor, com um biquíni por debaixo. A ilha surge ali e a Lissara fica aliviada por ela estar bem também. A ilha começa a explicar que vários serviços do mundo humano foram afetados, como trens e a internet, e logo é tirada de lá pela Lissara e pela Kelly, que dizem lá fora que desde que o garoto acordou, elas não explicaram nada para ele. O nosso prota, humildemente, já foi procurar suas revistas de sacanagem, e a mina explica onde as guardou, e também diz que acabou botando o computador e o celular do garoto dentro da máquina de lavar de algum jeito. A ilha resolve se mudar para a casa deles também, já que Merlotte entrou em crise, e explica que fez um contato com o cachorro do nosso prota para ter energia para manter o feitiço dos seus negócios. E para explicar o sumiço da TV que foi escondida, assim como o PC e o celular do nosso prota, elas dizem que tiveram que vender para conseguir dinheiro, mas tudo não passa de um plano delas para esconder do nosso prota a verdadeira situação do mundo, para ele não se sentir culpado e se recuperar mais facilmente. O nosso prota então decide ir para uma lan house para descobrir tudo o que aconteceu enquanto ele estava dormindo, e a mina tenta o impedir, sugerindo jogar carta com todos. O nosso prota não liga para isso, e aí, como último recurso, a ilha descobre que eles deveriam apostar as próprias roupas, como punição do jogo de cartas. O nosso prota muda de ideia imediatamente, e enquanto isso, uma pessoa misteriosa aparece na frente da casa dele, e ele já manda um Royal Strike Flush no jogo, e quem pegou a pior mão de toda a rodada foi a Lissara, que assim como todas as outras garotas, já está só com as roupas de baixo, tendo então que ser a primeira a tirar uma das peças. A Lissara resolve com seu orgulho tirar seu sutiã, e aí um bocado de cartas cai na manga do nosso prota, revelando a sua trapaça, e é aí que ele é forçado a ir para o seu quarto. A garota misteriosa aparece lá dentro, e revela que a sua morte iria chegar em 2 semanas, e que ela tá lá para fazer o seu papel, sendo uma Shinigami. O nosso prota diz que seria salvo, mas a garota misteriosa, que se chama Dania, diz que o próprio Ryonosuke causou sua destruição, e que ele não tem o direito de prolongar sua vida. A garota explica que o nosso protagonista trouxe uma calamidade com suas próprias mãos, e que elas causariam a sua morte. As garotas, enquanto isso na sala, propõem que a mina declare o seu amor pelo Ryonosuke, para liberar sua energia, e as garotas do Grimworld explicam que o surto de energia que a Merlotte usou para determinar a presença da pessoa especial ocorreu há 3 meses, quando a mina tentou se declarar pro Ryonosuke, assim como quando ela estava caindo sobre a torre e começou a pensar no nosso prota. Ao pensar que iria morrer, arrependida de não ter conseguido se declarar para ele adequadamente, elas mandam então a mina se declarar para ele, mas a mina não sente que aquilo é correto, pois todas ele também gostam do nosso protagonista, incluindo a própria Kelly e a Lissara. O nosso prota invade a sala das garotas e pergunta por que elas esconderam tudo dele. A Darnia aparece atrás dele e demonstra que explicou tudo para o nosso protagonista, que fica desesperado e quase vomita, além de resolver sair de casa. A Kelly tenta o impedir, mas ele apela para a Lissara e pede para que eles saiam junto para lutar ao lado do exército de Reistal. A Dania diz que a energia do nosso prota está em um nível muito baixo para que ele possa lutar, e fala que o Ryonosuke deve ser morto facilmente, mas a Lissara entra em seu meio, dizendo que salvaria a vida dele não importa o que aconteça. A Darnia os desestimula e diz que estará ali até o dia em que o Ryonosuke seria morto. O Ryonosuke, perdido, bate no chão e passa o resto do dia deprimido ali. A mina e a Kelly voltam para sua casa de noite, e a Lissara se pergunta sobre o que ela pode fazer enquanto toma um banho. Antes de dormir na cama da Lissara, a ilha pergunta se tá tudo bem por ela. Deixar o Ryonosuke como está, sem prolongar sua vida. A ilha diz para a Lissara que ela deveria pensar em como usar o tempo que ainda resta pros dois, mas a Lissara diz que não gosta do Ryonosuke de verdade, e que a ilha estava confundindo a situação, o que deixa a ilha irritada e indo dormir, dizendo que a Lissara não sabe mentir. O nosso prota assiste a TV e vê tudo o que aconteceu, e ainda se lembra de suas ações e como elas influenciaram na situação atual do mundo. A Lissara vai até o Ryonosuke de noite e o encontra na sala. O garoto já não tem perspectiva do futuro e diz que só quer passar os últimos dias da sua vida ao lado da Lissara, dizendo finalmente que a ama. A Lissara o rejeita e diz que ele deve aceitar os sentimentos da mina para poder se salvar. O Ryonosuke ri e a Lissara, virada de costas, chora. Já no episódio 11, a mãe do nosso prota aparece chegando em casa e chorando sobre o corpo do seu filho, que ela pensou que já morreu. No entanto, o garoto ainda está vivo e sua mãe o abraça. O objetivo das outras garotas é salvar o Ryonosuke usando o poder especial da mina. A mãe do nosso prota relembra o que aconteceu com ela mesma para que a espada fosse parar dentro do Ryonosuke, e a Lissara continua se sentindo para baixo depois do que aconteceu
aconteceu nos últimos episódios. Sem entender os próprios sentimentos, o nosso prota sela suas revistas de sacanagem. E bem na hora, Alissara entra no seu quarto e o anima. Ele já se prepara para um encontro com a mina, para tentar ser salvo com a energia especial dela. O Ryonosuke e a mina se encontram no local combinado, e as outras os assistem. A ilha coloca um monstro dentro de um cachorro e o controla para atacar a mina, fazendo com que o nosso protagonista tenha que a proteger. Mas ao ver isso, sentimentos incômodos despertam na Alissara, que claramente gosta do nosso protagonista. O Ryonosuke e a mina saem andando de mãos dadas, e enquanto isso, na casa do nosso prota, a Darnia conversa com a mãe dele sobre a necessidade do sacrifício do garoto. A mãe oferece a própria vida no lugar dele, mas a Darnia diz que isso não é possível. A mãe do nosso prota, então, diz que acredita na Alissara e nas outras. O encontro do Ryonosuke e da mina continua no cinema, onde eles assistem um filme de romance sozinhos na sala. A mina se emociona com o filme, e depois daquilo, eles vão para uma loja de óculos, uma livraria e um fliperama, onde o nosso prota consegue pegar um chaveiro para a mina numa máquina de garra. Depois disso, eles vão tomar um sorvete, e o nosso prota prova o sorvete da mina, o que deixa a garota desconcertada. A Alissara desiste de assistir os dois por ciúmes e volta para cá. Continuando com o encontro, eles vão para uma loja de roupas, e o nosso prota a elogia ao ver que a mina tá usando outra roupa, o que deixa a garota envergonhada, ao se imaginar como seria ser a namorada do nosso prota. A mina já libera sua energia, o nosso prota compra a roupa que elogiou e dá de presente para a mina, e depois daquilo, os dois vão para a beira do mar, onde a mina pergunta se o nosso prota a convidaria para um outro encontro caso ela vestisse a roupa que ela ganhou. A mina aproveita o clima da situação para falar que sempre gostou do Ryonosuke. Ao falar aquilo, toda a sua energia é liberada, mas na hora que o nosso prota ia responder, o anime corta para Alissara em casa, sofrendo por também amar o nosso prota. A Kelly e a Ilha voltam e contam a Alissara o que ocorreu, que no caso foi que o nosso prota rejeitou os sentimentos da mina. A Alissara vai atrás do nosso prota e o encontra chegando em casa. Ela briga com o Ryonosuke e diz de novo que gosta da Alissara. O nosso prota explica que a Alissara, ela é muito especial para ele do que todas as outras garotas, o que deixa a Alissara com mais raiva ainda, mandando o nosso prota ir atrás da mina. Mas enquanto brigava, ela não aguenta mais e começa a chorar, o abraçando. E após falar que queria passar mais algum tempo com ela, ele desmaia. A Lisa chora e pede desculpas para a mãe do nosso prota. E na casa da mina, a Kelly explica que o garoto havia desmaiado. Então uma aurora se forma no céu e todas choram pelo garoto, e parece que já está à beira da morte. E por fim, a Alissara o chama de idiota em sua mente. No episódio 12, a Alissara continua sofrendo pelo nosso prota não ter aceitado a mina para se salvar, e a mina pede para usar as roupas que o Ryonosuke a deu para ela nos últimos momentos. A Darnia diz que vai retirar a energia do nosso prota, mas a Alissara e a Ilha pedem para que ela guarde mais um dia. A Darnia não aceita e tranca o corpo do nosso prota em uma barreira para começar a retirar a energia. A Darnia invoca sua arma para isso e começa a girar em cima do seu corpo, enfiando no peito do nosso prota. Nesse momento, a sua arma é jogada para fora dele, até mesmo cortando o óculos de Darnia. A Darnia diz que a Gran está dentro do nosso prota e está impedindo que a energia da alma do nosso prota seja retirada. Ela pede para que alguém retire a espada. Então a Alissara se ajoelha e pede a Darnia que dê só mais algum tempo. A Darnia aprende com as correntes de sua arma, mas no momento em que ela ia tentar tirar a energia do nosso prota, a Ilha a impede, mas logo em seguida é arremessada para fora da casa, onde as duas se transformam para se defender. Enquanto isso, a mina está tomando banho e recebe uma mensagem antiga do Ryonosuke em seu celular. Na mensagem, o Ryonosuke diz que ouviu a confissão da mina há 3 meses atrás e que ele não pode responder na hora, pois não conseguiria a amar como mulher por serem amigos de infância. A mina começa a chorar e de volta à luta, a Darnia dá uma pisa na ilha, pois só a ilha tem um contrato com o cachorro do nosso prota, que não pode aceder energia o suficiente. A ilha aproveita uma distração da Darnia para sumir dali e volta para onde as outras estão. A mina fala para as outras que despertou seus poderes após receber a mensagem do nosso prota, e todas aproveitam para tentar salvar a vida do nosso prota. A Alissara separa sua alma do seu corpo usando a energia da mina, que saiu em forma de espada de dentro do seu peito, para entrar dentro do nosso prota e tentar o salvar. Lá dentro, ela encontra a alma do Ryonosuke, conseguindo assim fazê-lo acordar. Ele se pergunta onde está, e a Alissara o puxa de volta em uma espécie de abismo, com alguns planetas pela corrente. Mas quando o Ryonosuke é trazido para ela, ele acaba puxando a garota junto para o vazio. Mas antes de cair, a Alissara consegue se prender pela corrente. O Ryonosuke pede a Alissara que a solte, pois ele já aceitou seu destino. Mas a Alissara se nega, dizendo que quer salvar o nosso prota. E ao chorar e o xingar, ela revela que ama o nosso prota, apesar de odiar a sua perversão. A Alissara o puxa para perto de si e o beija. Logo, a Alissara desperta e logo recebe a notícia de que o Ryonosuke também despertou e já vai o abraçar chorando. O Ryonosuke pede desculpas por ser horrível e fazer a garota chorar, e é aí que toda a sua energia desperta. O nosso prota enxuga as lágrimas da Alissara e diz que vai se esforçar para fazer a sua amada sorrir e que ainda vai viver. A Darnia não acredita ao ver tanta energia sendo liberada, e ainda que o nosso protagonista não seja uma pessoa especial, e diz ter tido uma ideia. Vemos então a Almeia tentando decidir o futuro do mundo humano em contato com o Grimworld, onde ela percebe que é possível fazer com que os dois mundos coexistam compartilhando a energia gerada. A Darnia leva a ideia para frente, dizendo que a felicidade desperta a energia dos humanos. E por fim é explicado um pouco sobre como essa nova realidade de coexistência entre humanos e Shinigamis vai funcionar. Vemos então que a Alissara e o Ryonosuke ainda não se dão bem, mas eles tentam o possível. No entanto, a Alissara ainda se recusa a banhar com o nosso protagonista, e ela é até mesmo desonesta com os seus sentimentos, ao dizer que só fingiu ter sentimentos pelo nosso prota por se sentir responsável pelo que aconteceu.
Mas o nosso prota diz que não vai se deixar enganar novamente por ela, e ainda diz que vai ficar a noite inteira pensando em como criar um futuro brilhante para a humanidade. E ele diz que a conclusão que chegou foi a de aumentar a taxa da natalidade, e usa isso como argumento para partir para cima da Lissara. Assim, ele entra dentro do banheiro com a garota e leva uma mãozada na cara. A Lissara solta ainda o seu poder de fogo no nosso protagonista, e enquanto isso, a mina que está com a Kelly do lado de fora da casa percebe que se fosse para a Lissara o tratar assim, ela mesma deveria pegar o Ryonosuke. Só que ela acaba pensando em voz alta e a Kelly escuta tudo. No fim, a ele ainda aparece e diz que a Lissara e o Ryonosuke não se dão bem nas questões pervertidas, e diz que ela deveria roubar o Ryonosuke também. As rivais se reúnem em frente à porta do nosso protagonista e bem na hora o nosso prota surge, indo pelado em cima da ilha, e mete a pancada nele. O nosso prota se levanta e diz que tudo a partir de agora será muito errado pelo bem da Lissara, ao que as garotas dizem que não vão permitir. A Lissara ainda chama o nosso prota de idiota mais uma vez, e assim os créditos sobem e o anime acaba. Fim. Quer ver mais vídeos completões como esse? Clica no cardzinho que tá aparecendo na sua tela, vai, clique-se, clique-se.